Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Estamos aqui em mais um Café com Bolos. Hoje um Café com Bolos especial, porque a gente conta com a presença do professor psicanalista Christian Dunker, grande figura, também youtuber agora no canal Falando Nisso. O Christian é escritor, tem várias obras de psicanálise e tem ajudado muito a entender, desde uma perspectiva psicanalítica, o que tem acontecido no Brasil nesse último período, essa patologia social. Christian, um prazer enorme. Prazer, honra toda minha, neste Bolos Café. Pois é, tomando um cafezinho juntos aqui. Gente, o nosso tema de hoje é um tema curioso que foi sugerido por alguns que nos acompanham aí na rede social, que é como conversar com seu tio bolsominion nas festas de fim de ano. O Christian vai nos ajudar a dar essa resposta que interessa a milhares de brasileiros que daqui a alguns dias vão para o Natal, vão para a ceia de Ano Novo. Agora, Christian, assim, quando a gente soltou nas redes sociais essa brincadeira, essa provocação sobre a nossa conversa, boa parte dos comentários dizia, não dá. Eu vou até assistir e tal, porque é legal, mas eu não vou nem conversar, eu não vou nem chamar para a festa, não tem diálogo possível. Tem até algumas pessoas que a gente selecionou que mandaram comentários nos stories do Instagram, aqui @riansaço, que disse, muitos dos meus tios, até o meu pai é bolsominion. Eu sou de esquerda, então as discussões ficam meio grandes. Já tentei conversar, mostrar calmamente os absurdos desse presidente e do seu governo, mas é em vão. Muitas vezes não tenho nem vontade de conversar. Um outro amigo aqui, o @asiladopolítico, nos disse, impossível dialogar, já sentenciou. Eles logo vomitam toda a cartilha do Olavo, ficam nervosos, dão um soco na mesa, o kit gay. Para eles, o PT inventou a corrupção nesses moldes atuais e o Bolsonaro e o Moro são a salvação do Brasil. Não tem como conversar, muito triste. Então, esse é o cenário meio geral, Cristian. Todo mundo teve gente que assim, deixou de falar com gente que gostava. Tem até regra de festa de fim de ano de família que proibiu discutir político, que é impossível. E as pessoas vão chegar em algum momento numa discussão. E o peru vai virar político. Pois é, até o peru, ou a falta da carne, né? O peru é vermelho aqui no peru. Tudo isso. Então, o que eu queria te perguntar para a gente começar o nosso papo é, Christian, quais os caminhos que são possíveis para retomar um diálogo? Quer dizer, como é possível fazer com que o diálogo se sobreponha à intolerância? Obrigado, Bolos. É um prazer estar aqui contigo, com vocês. Eu acho que a gente precisa começar tornando assim, o conceito de diálogo um pouco mais elástico, né? Aquilo que a gente pode entender por uma conversa normal, se é que há no Natal, no Ano Novo, precisa de uma reformulação, dado, assim, de um lado, pessoas que estão muito machucadas, muito ressentidas, aquele que foi humilhado, que foi objeto de um bullying, às vezes familiar, ou na sua turma de escola, acompanhei muito isso na clínica, pessoas realmente sofrendo situações assim de isolamento dentro da família, né? Então, é importante não desconhecer isso que aconteceu, né? Quer dizer, é uma conversa que tem um precedente. Eu imagino que tem pessoas, as tias, a gente chamou aqui uma conversa com os tios, mas as tias talvez abordem a coisa por uma via assim, vamos esquecer o que passou? Vamos começar do zero? Não se fala mais de política? Tentando, vamos dizer assim, ir para uma política de que é possível a gente retomar as coisas, né? E outros, obviamente, vão dizer, olha, não foi isso que eu te falei, tá aí, eu te disse que ia acontecer. Eu acho que a gente precisaria desarmar um pouco assim, os espíritos e mudar a expectativa de que vai acontecer um diálogo tal qual a gente entende o que é um diálogo, né? Quer dizer, muitas decepções advêm do fato de que eu vou querer conversar como eu sempre converso e não acontece. Quer dizer, é uma conversa em que você tem que dizer assim para si mesmo, podemos ir para qualquer lugar, pode acontecer de tudo. Isso aqui não é... Peru voando pela janela. Isso aqui não é exatamente sério. Isso aqui é uma espécie de parêntese que está acontecendo na nossa vida,
ou então de estado de sítio, estádio de suspensão das regras normais, né? Para que a gente possa, inclusive, responder num lugar diferente daquele no qual a gente é posto. Tá? Seu ladrão, você responde agressivamente, tá vendo como os ladrões são agressivos? Né? Você é um corrupto, não, mas você está me agredindo, você que é, tá vendo como uma pessoa que é corrupta, ela responde assim, etc. Se deslocar, né? Isso é um exercício muito bom para todo mundo e acho que para quem se interessa por política, mais ainda nesse momento, né? Se desvestir. Tá? Dizer assim, ó, esse cara está batendo num fantasma que é da cabecinha dele. Eu não preciso me identificar com isso. Tá? Não preciso vestir essa face, né? Ainda que ele seja agressivo, turbulento, que ele queira vir para o clinch, você se desembaraça, ele vai atrás, porque tem o Bolsominion e tem o Bolsomaxion, que é aquele que por mais que você diga passo, ele vem em cima, né? Então, é importante estar preparado assim para uma espécie de baile, para uma situação que você enfrenta um pouco ludicamente, né? Se você acha que, vamos dizer, vai ser um ajuste de contas, agora a gente vai falar sério, é melhor considerar a possibilidade de ter assim uma gripe no dia de Natal, é melhor furar o pneu, rever as expectativas e acompanhar a indicação aí de alguns internautas, né? Boa, boa. Você falou de uma coisa que eu acho que é muito importante, que é a formação do estereótipo. Eu acho que a psicanálise nos diz sobre isso também. Quando você questiona, quer dizer, a identidade de alguém, ou afirma agressivamente uma identidade, quer dizer, você não vai gerar nenhuma possibilidade de interlocução, de uma escuta real. Né? Primeiro, você substitui a escuta pela telepatia. Eu sei o que passa na sua cabeça, né? Eu sei quem é você, eu sei tudo o que esperar de você, e não tem nada que você me fale que possa me fazer rever qualquer coisa, que já tem um fechamento básico. E outra é, você falou, você não é macho. Né? Isso não vai gerar nenhum tipo de reflexão para você sobre a sua virilidade, a sua sexualidade. Isso vai gerar uma afirmação, mas você que não é. Ou seja, então, esse jogo de fantasmas e esses estereótipos rígidos e fixos que se estabelecem anulam o diálogo. É claro, você tem toda a razão que não há um diálogo do zero. Não há como você fazer, agora é uma tábula rasa, que talvez algumas tias queiram, né? Mãe, acabou, vamos... Não, isso é impossível, não tá, o mundo aí fora existe, mas ao mesmo tempo, me parece que há mais coisas entre o céu e a terra do que simplesmente anular as diferenças, de um lado, que seria artificial e impossível, e do outro lado, se fixar nos estereótipos e não permitir nenhum diálogo. O que a psicanálise pode nos dizer sobre como lidar com isso? Bom, aí vem bastante coisa, né? Mas talvez uma outra ideia sobre como é que se formam esses estereótipos, né? E eles, em geral, são negações de coisas, de traços, de comportamentos, de desejos que a gente não admite em nós mesmos. Né? Então, aquela voz que nos perturba por dentro, que nos enche a paciência, quando surge uma ocasião, a gente tende a colocá-la numa entidade, né? num inimigo, naquele que a gente odeia, e a partir daí começa a acontecer um verdadeiro exercício de satisfação, assim, né? Que é de odiar essa coisa, porque quanto mais você odeia, mais você se purifica, né? E também mais você certifica as suas crenças, né? Que é uma coisa típica de estereótipos. Né? Quem precisa de estereótipos precisa trabalhar assim, no registro de massa. Né? Você não é mais o que você pensa, você é aquilo que uma massa pensa, que reproduz, que vai para o fake news, sinal com o teu próprio pensar, né? Com o teu próprio juízo, com o que você entende da estereótipos e antecipações desse tipo são classicamente perigosos. Né? São os autoritarismos, totalitarismos, fascismos, eles sempre apoiam-se nisso, porque os estereótipos já estão aí, então a gente aproveita isso para
criar uma valência política, um inimigo necessário, né? E a psicanálise desde sempre é uma tentativa da gente escutar esses fantasmas, não só no outro, mas em nós mesmos. Você fala no teu livro Mal-Estar, Sofrimento e Sintoma, recomendo para todos, livro do Christian pelo Boitempo, que fala da lógica do condomínio, Sim. que eu acho que tem muito a ver com essa ideia de, quer dizer, o diálogo pressupõe a afirmação ou a admissão da diferença. Né? E o contato real com a diferença. Né? A experiência como nós estamos tendo aqui, assim, corpo a corpo, olho a olho, né? Quer dizer que é uma pessoa, não é uma entidade. Né? Quando você pôs um muro entre eu e você, a gente foi reduzindo o tamanho do mundo, eu não, por não te ver, eu não vou lá na sua festa. Você não se porta como eu. E o que vai acontecendo? Você vai criando um fechamento, né, que gera o que o Freud descreveu como narcisismo das pequenas diferenças. Né? Que somos tão iguais que a própria aparição de um traço de diferença entre nós é um gesto agressivo. Né? E nesse sentido, Christian, assim, acho que outra ideia que também a psicanálise nos traz, que é a ideia de ressentimento, me parece que ajuda a entender o que a gente está vivendo e o que cada um de nós também vai passar nessas festas de fim de ano, e que passa no contato familiar, no contato social. O que a gente viu, assim, eu participei como candidato no processo eleitoral do ano passado. Mais do que o ódio, mais do que o medo, porque foi quase um lugar comum de que as eleições foram marcadas por ódio, de que as eleições foram marcadas por medo, e de fato foram. Mas parecia haver num setor, e sobretudo em classes médias urbanas, algo que é muito mais próximo do ressentimento. Quer dizer, uma ideia de que é o seguinte, olha, eu fui injustiçado, né, me tomaram algo, né, eu cidadão de bem, pagador de impostos, que sempre fiz minha parte, enquanto isso tem o cara que vive de Bolsa Família, dos meus impostos, porque é vagabundo e não quer trabalhar. Tem o cara que invade a terra dos outros, na mamata, porque não quer comprar um lote como eu comprei. Protegido pelo Bolsa Família, ou pelos direitos humanos, né? Aqueles privilegiados. Criar uma ideia de privilégio que é totalmente maluca. O sem teto virou privilegiado, o sem terra virou privilegiado, o miserável que recebe 50 reais de Bolsa Família. O presidiário virou privilegiado. Porque tem que pagar, mata logo esse cara, que é mais fácil. Então, foi um ressentimento tão brutal, né, que de algum modo deu as condições ideológicas e até psicológicas, psicologia social, para que o Bolsonaro ganhasse a eleição. E acabou a eleição e não acabou o ressentimento. O ressentimento permanece cimentando as relações Aliás, sociais. esse é o nome da coisa, ressentimento. Ressentir, sentir de novo. Claro, sempre de novo. Sempre de novo. Como lidar, Christian? O que você acha? Como entender esse ressentimento, sobretudo de setores médios? Né? Ele é cada vez mais, me parece, uma ideologia da classe média, né? Não é nem mais que uma ideologia, um mal-estar, uma forma de estar da classe média. E como lidar com isso? Né? Tem antídoto para o ressentimento? Tem, mas costuma ser longo o tratamento. Né? O ressentimento ele passa por uma espécie assim de aumento da potência do outro. Né? O outro pode tudo, ele é super poderoso e ele não me escolheu, escolheu o outro. Ele não me privilegiou, ele privilegiou o outro. Então, ele produz uma posição que ela é potencialmente depressiva ou melancolizante, que é o Estado, o outro, as empresas, quer dizer, uma generalização, o Deus não me tocou, que no fundo entende que a transformação vai acontecer porque o outro faz alguma coisa e não eu. Tá? Eu acho que no Brasil a gente tem 3 motivos para a inflação desse ressentimento. Primeiro foi aumento da expectativa, aumento da capacidade de sonhar. Né? 42 milhões de brasileiros mudaram de classe social. E quando você dá um passo, você começa a gostar da coisa. Você começa a dizer assim, eu posso dar um segundo, eu posso dar um terceiro, eu posso me transformar. Todo mundo diz isso, é super legal. Só que crescer vem junto com o sofrimento. Porque você deixa para trás uma vida, você vai para outra que você não sabe direito se vai ser realmente legal, você vê o tamanho do mundo muito maior do que você imaginava, você tem uma crise que é própria
própria do crescimento que pode engendrar ressentimentos. Por quê? Porque as promessas não foram cumpridas, porque aquilo que eu acreditava não se realizou, que eu fui nessa direção e tive esperança e essa esperança não se confirmou. Isso é uma fonte de ressentimento. Do outro lado, o que acontece quando você tem aumento de mobilidade social? Quem estava em classes mais acima começa a se sentir identitariamente ameaçado. Eu não sou mais aquele que eu era. Por quê? Porque os outros podem consumir o que eu consumo, podem viajar para onde eu viajo, podem estudar na universidade onde eu estou. Quer dizer, aquilo que me constituía, de repente, se esfarinha. O que acontece? Né? Ressentimentos. Eu sou demitido. Os meus planos e a minha estabilidade no mundo é ameaçada. O que eu vou fazer? Eu vou dizer assim, eu sou o culpado? Eu não pensei, ou eu não me reconheço nesse processo mais coletivo e geral de transformação. Ou eu tive privilégios e estou perdendo. Exatamente, eu estou perdendo esses privilégios. Não é reconhecimento fácil. Né? Exato. O caminho mais simples é dizer, tem um outro me ferrando e a gente tem que ir em cima dele para recuperar as coisas como elas sempre foram. Né? Alguma coisa, como diz o Leopardo, precisa ser feita para que tudo continue igual. Esse é o mote do ressentido, né? Esse é o mote daquele que quer manter-se na sua identidade. Né? Então vale para quem está perdendo privilégios e vale para aquele que também está se transformando, mudando de posição. Né? Isso é muito ruim, porque isso é um ataque dos dois lados para a possibilidade de que a gente pode ser outro. A possibilidade da gente inventar outro mundo, aumentar o tamanho do mundo, da gente ir junto para um futuro que a gente ainda não sabe direito, né? E que a gente poderia assim ter uma aproximação mais realista com ele. O que parece que a gente fez nessa hora? Não quero saber da realidade. Eu quero saber dos sonhos que me prometeram e pôr a culpa em alguém. Vai ficar ressentido. Não, e é incrível como esse ressentimento também, do ponto de vista do discurso, ele se materializou quase numa formação alucinatória, porque, de um lado, tudo é culpa da esquerda, do PT, da esquerda, dos comunistas, coisa assim, dentro dessa perda de privilégios relativos, né? Se você olhar o processo desde 2015, sobretudo, com o processo do golpe contra Dilma, aqueles vídeos que eram feitos, são documentos históricos nas manifestações da Avenida Paulista, onde você vinha, né, um senhor que descia do seu prédio de Jardins, ou uma senhora que descia do seu prédio de Jardins, dizia, eu sou contra o bolivarianismo, esse Bolsonaro, a Dilma com Levi de ministro da Fazenda, era comunista, acabar com esse Bolsa Família bolivariano. E era uma coisa que não é possível. Né? E aí isso facilmente também deslizou, né, para o Olavo de Carvalho, para uma coisa de submundo intelectual, e terraplanismo, aquecimento global, e teorias conspiratórias, persecutórias de todo tipo. Como é que nós entramos nesse buraco? Quando você fez o reprise, realmente ficou uma história bem bizarra, né? Sim, parece que um tropeço foi levando ao outro, né? A gente foi se enrolando, né? Eu acho que é a trajetória do tio, né? Do tio do churrasco, daquele assim, que ele sempre teve umas ideias meio estranhas, né? Que apareciam no final da noite, quando estava todo mundo regado, e ele fazia parte da paisagem, mas ele era meio assim, uma figura meio lateral, o tio do churrasco, né? Ele só quando estava no fim, meio desagradável, ele se daí ele vinha, né? Na verdade, todos nós temos um tio do churrasco, há um bolsominion dentro de cada um de nós, e ele está lá, mas como você está falando, determinadas conversas, determinadas incitações, né, discursos, elas vão puxando, né? Elas vão trazendo essa ideia de que, assim, essa complexidade toda que a gente está vivendo, mundo globalizado, reformulações de todo tipo, isso é tão complexo que, imagina se isso tudo fosse uma conspiração, na verdade as coisas são muito mais simples. Tem a picanha e tem o alcatra. Tem o Corinthians e o Palmeiras. E tem o lado vermelho e o azul. Isso é muito tentador. É muito tentador. O que você prefere? Estudar, quebrar a cabeça, ficar incerto, não sei o que eu penso, ou comprar aí essa roteiro que você foi fazendo. Né? Foro de São Paulo, Foro de São Paulo. maçonaria. Tudo se explica.
Veja só. É totalizante. É totalizante e é fácil, né? Você compra assim na Bacia das Almas, né? Então, o seu tio, ele representa isso. Agora, tem uma questão, Cristiano, eu fiquei pensando muito isso da eleição para cá, e principalmente agora, esse ano, quando o Bolsonaro começou a perder parte do seu apoio social. Sim, se de um lado tem essa trajetória psicossocial do tio do churrasco, se de um lado também tem um ranço conservador da sociedade brasileira há 500 anos, né? Você tem setores que são sim fascistas, você teve o integralismo nos anos 30, você tem gente que é racista, que defende, que tem uma ideia de ódio, que defende matar gay, que defende matar negro. Senhora de engenho, né? O coronel. A cabeça da Casa Grande, a mentalidade da Casa Grande, na elite brasileira, na classe média brasileira, e até enraizada de algum modo em alguns setores populares, ela existe. Pois bem, só que isso nunca foi. E eu defendo a ideia de que mesmo hoje não é majoritário na sociedade brasileira. Ou seja, nós não temos 58 milhões de fascistas no Brasil. Não são, os eleitores do Bolsonaro não é o equivalente a fascismo. Teve uma história até engraçada. Eu estava no penúltimo dia de campanha eleitoral, no primeiro turno. Tinha acabado de ter o debate da Globo. Aí depois eu tive um dia de campanha, estava voltando para casa à noite. Aí eu paro num semáforo, né? O cara para do lado, me reconhece e fala: porra, você é o Boulos, eu sou, tá? Eu gostei, você botou o dedo na ferida, você foi bem no debate, foi pra cima dos caras. Se eu não fosse votar no Bolsonaro, eu votava em você, né? Aí eu falei: porra, no primeiro momento eu fiquei meio desconcertado. Eu falei: obrigado, valeu, mas passa lá em casa pra tomar um café. No Natal, não. Depois eu fui pensando: é isso. Era um jovem da periferia de São Paulo, não era um fascista. Era alguém desiludido, sentimento de antipolítica, ninguém presta, tudo ladrão. E que essa coisa antissistêmica que o Bolsonaro encarnou de uma maneira farsesca, nós estamos vendo agora, mas isso levou muita gente, que achou que ele ia acabar com a corrupção, que achou que ele ia mudar tudo que está aí, que achou que ele ia melhorar a vida das pessoas. Muita gente acreditou nisso. E tem um grão de verdade nisso. Tem uma verdade. Do antissistema, sim. Do antissistema, das pessoas que se sentiram assim desabrigadas pelo Estado, das pessoas que se viram sem apoio na saúde, na educação e que encontraram, por exemplo, numa religiosidade neopentecostal, uma forma de fazer laço social, de se juntar para resistir, que se sentiram assim ofendidas por certos discursos, que a gente não fez a mediação, a gente não se fez escutar, né? Isso foi progredindo para uma reação, e a palavra reação, que essa sim a gente precisa ter um reconhecimento, né? Acho que Bolsonaro simplesmente se aproveitou disso, né? Se aproveitou de forma assim a ludibriar as pessoas. Porque ele não é isso. Exatamente. Ele não vem nem de fora da política, ele vem do submundo mais grotesco da política, que está aparecendo, Queiroz, todos os esquemas e tal, inclusive agora. Agora, isso gerou também um fenômeno, em um ano, de um bolsonarismo arrependido. Então, isso, assim, o cara sai em janeiro de 60% de aprovação para 30% agora em dezembro. Ele perdeu metade do apoio social dele. Então ficou um núcleo mais duro, mais orgânico, e ainda eu acho que o piso dele é mais baixo. Agora, ele perdeu muita gente que estava eu acho que numa desilusão, numa desesperança, e que a esquerda não foi capaz de dialogar. Isso também tem a ver com um problema e com um limite da esquerda, que ficou, perdeu a capacidade de gerar esperança, ficou se colocando como mais do mesmo também. Agora, nesse sentido, assim, eu acho que um fenômeno que a gente já tem visto, e que nas festas de fim de ano também vão aparecer, é o bolsonarista arrependido. E às vezes você vê uma reação figadal de gente de esquerda que é até meio sádica, que quer chegar para esse cara que está meio arrependido, está meio cabisbaixo, eu avisei, seu imbecil, viu? Agora não reclama, você não tem direito de reclamar.
que é a pior reação possível. Não é bom. Né? Ou seja, como você acha, né, que poderia se lidar com os bolsonaristas arrependidos? Não é mais o tiozão, é aquele que foi na onda, mas se arrependeu e vai estar lá meio de canto no sofá na festa do fim. Tem um gesto diagnóstico para começar, né? Quer dizer, e como a Esther Solano diz, né, tem o Bolsonaro raiz e o Nutella. Né? Ou tem o Bolsominion ou o Bolsomáxio. Né? O convicto, que eu concordo contigo, eu acho que não passa de 15%, né? É aquele que é realmente racista, quer a eliminação do outro, e inclusive talvez às vezes esteja tocado por assim, patologias um pouco mais sérias, vamos dizer. Né? Mas eu acho que está falando de um outro tipo, né? Que é aquela pessoa que está às voltas com um ato muito difícil de fazer, especialmente na nossa situação, especialmente assim, na cultura brasileira, que é o voltar atrás. Né? Voltar atrás, pedir desculpas, né? Dizer eu exagerei, pisei no seu pé, perdão, vamos em frente. Isso é muito difícil num momento em que fazer esse gesto parece dar razão ao outro. Né? Ah, não, mas eu não concordo. Olha, eu estava errado, mas eu não concordo com aquilo. Geralmente é esse o trajeto. Né? É muito ruim dizer eu estava com a razão, porque reforça essa ideia de que quando você tem dois, um tem razão, o outro não tem. Existe a possibilidade que a razão esteja no terceiro lugar. Né? Nem aqui e nem lá. E esse é o melhor lugar para a razão, a verdade se colocar. Acho que uma coisa que faltou nesse processo todo foram justamente instâncias de mediação. Né? Ah, não, a imprensa não, está tudo roubado. Não, os partidos são todos corruptos. Políticos, então, universitários, professores. Quer dizer, você foi batendo em todo mundo que cuidava da conversa. Que dizia, judiciário, né? Que dizia, olha, eu estou aqui para que a conversa aconteça melhor. Não, esse cara ele está ou lá ou aqui. E é muito ruim quando a gente não dá espaço para, a imagem que me veio é o rato fugir, né? Mas sem preconceito, você não deve acuar ninguém, porque um dia você vai estar naquela posição. Né? Quer dizer, é um processo em que os dois lados... Alguém acuado não tem outra alternativa, você te atacar. Exatamente, é o que você vai pedir para a pessoa. Às vezes ela vai levantar a voz 5 oitavas acima só para dizer que ela não quer dar o braço a torcer. Né? Quer dizer, perdem os dois. A ideia é que, como é que a gente ajusta as contas? Sim, não, você estava muito... Mas eu também errei, porque eu usei aquela caneca que te foi ofensiva. Você tem razão, eu vim vestido de uma forma que era para te provocar. Isso cria uma espécie assim de dialética ou de jogo de mutação de posições, que é o que a gente precisa. Né? Isso eu acho que precisa de um pouco de humor. Né? Acho que assim, um bolsominion máximo, aquele que não consegue rir nunca. Né? Ele está sempre bravo, ele está sempre querendo pegar alguém. Né? E uma boa política seria assim... Que tal se a gente risse de nós mesmos? Aliás, antes dessa bagunça toda, o Natal já era encrenca por causa disso, né? Porque estávamos às voltas com os conflitos e com, enfim, com a impossibilidade da gente... Não tem paraíso perdido nessa história. Tem. As famílias, como é que é? As famílias felizes são felizes igualmente. As infelizes são infelizes cada uma de uma sua maneira. E são a maioria. Muito bom, muito bom. Gente... o Galo está me avisando aí que tem bastante gente acompanhando aí no nosso ao vivo no Facebook, no ao vivo no YouTube, no ao vivo no Instagram, né? Acho que está passando também na página do Christian, né? No perfil do Christian no Facebook. Enfim, para todos vocês que estão nos acompanhando, vamos tocar uma última questão, Christian, que eu acho que também cabe a nós botar de algum modo também a esquerda no divã. Sim. Porque justamente para não ficar nessa posição arrogante do eu avisei, do eu sempre mestre da história, a razão está do lado de cá. Porque também, olha, você citou, por exemplo, a questão da religião neopentecostal e, assim, eu me lembro, ficou muito marcado, no segundo turno da eleição, aquele comício no Rio de Janeiro, que o Mano Brown fez uma fala antológica, lá. E ele falou, olha, nós perdemos a periferia. A esquerda perdeu
eu atuo no movimento social de periferia, o movimento dos trabalhadores sem teto, há quase 20 anos. E é incrível como boa parte da esquerda brasileira perdeu esse tom, perdeu esse feeling, perdeu esse pé no barro e também perdeu a capacidade de se colocar num lugar de escuta, de solidariedade. De sensibilidade no sofrimento, porque isso aí é porque está todo mundo sofrendo. Claro, por exemplo, por que as pessoas vão... Olha, a enorme maioria da base social do movimento é evangélica. E são pessoas que estão lá lutando pela sua moradia digna, são pessoas que fazem manifestações, não são 1 milímetro menos combativas por isso. E muitas vezes a esquerda até estereotipa também os evangélicos como naturalmente conservadores ou o que quer que seja. E uma vez uma companheira do movimento chegou e me procurou e falou: Guilherme, você sabe por que eu estou na igreja? Eu estou na igreja porque nunca na minha vida tinham se lembrado do dia do meu aniversário. Na igreja, todo ano no aniversário tem uma festa, todo mundo se junta, tem bolo, tem comemoração. E se eu perco o emprego, vem uma xícara, eu vou procurar quem? arroz. É isso. Se o meu filho morre, é vítima de violência, eu vou procurar quem? O militante de esquerda ou o pastor? Procurar o pastor. Quem que está lá? Quem que está presente? Quem está disponível? Pô, meu filho vai na banda da igreja. Não é apenas o culto aos domingos. É um conjunto de relações sociais, de acolhimento, de solidariedade, de vínculo, e que, se a igreja neopentecostal ocupou esse espaço na vida das pessoas, nas periferias, em parte é também porque a esquerda deixou de cumprir esse papel e deixou de cumprir esse espaço, como cumpria com a teologia da libertação. Com os debates em movimentos sociais, com a valorização da fala coletiva, da experiência comum, de sofrimento e desejo de transformação. É isso, porque assim, também reuniões, tem reuniões, assim, que são isso, reuniões da esquerda, de organizações. Sim, isso ninguém quer estar lá. Você chama o cara vai nunca mais volta. Porque não é, muitas vezes, um espaço acolhedor, um espaço de afeto. É um espaço de quê? Eu tenho escrito um pouco sobre isso. Né? É um incrível que é um afeto que junta esquerda e direita, o afeto da culpa. Você vai nesses espaços e pergunta de quem é a culpa? É sua, é minha, não, porque você traiu, não, é do branco, não é do macho. Não é que essas pautas não sejam decisivas, mas não nesse afeto, porque esse afeto nos junta ao pior. E nos coloca na mesma lógica do narcisismo das pequenas diferenças, que a gente denuncia e percebe do lado de lá, e uma lógica que é segregadora também, num certo sentido. Você sabe que eu fiz o meu mestrado a partir de um fenômeno que eu observei no MTST, nas ocupações. Que é sobre depressão, né? Que é sobre depressão, subjetividade, é sobre o seguinte, é sobre uma senhora que certo dia, numa ocupação que eu fui morar em Osasco, em 2003, chegou para mim e disse, eu já estava estudando psicanálise, estudando filosofia, na fogueira da ocupação, na hora ela chegou para mim e disse, olha, depois que eu vim para cá, dessa ocupação, eu tomava antidepressivo, eu estava na cama, eu joguei tudo no lixo, porque eu não precisei mais. E eu fiquei meio assim com aquilo, e a questão é que eu fui ouvindo relatos do mesmo tipo, variações desse relato, dezenas de vezes, em ocupações diferentes, de pessoas que não se conheciam. Eu falei, o que é isso? O que tem aí? Sim. E resolvi estudar isso, fizemos uma pesquisa qualitativa, orientada pelo professor Rodolfo, lá do IPQ, e nessa pesquisa eu ouvi essas pessoas. E as pessoas diziam o seguinte, eu não era ninguém. Eu era invisível, ninguém me reconhecia. Sim. Se eu ficasse 10 dias na cama, ninguém ia procurar. Eu sofri humilhações. Aqui, eu E tudo isso por culpa sua, e só sua. Fica lá você sozinho na sua cama. Justamente. Né? É também essa individualização do sofrimento e do sintoma que é imposta, né, de pessoas que estão no meio da multidão e absolutamente sozinhas e solitárias. E eu cheguei aqui, mesmo estando num barraco de lona, no chão de terra batida, aqui eu sou alguém, aqui me escutam, aqui eu tenho valor, aqui se eu falar alguma coisa eu vou ser ouvida, aqui eu ajudo as pessoas aqui no trabalho coletivo, no mutirão, na cozinha, aqui eu ajudo os outros, então eu vejo que também tem alguém numa situação pior do que a minha. E esses vínculos foram construindo uma relação de
de afeto, de pertencimento, de solidariedade, de esperança. De coletivização, do sofrimento e da transformação. O que eu acho que é uma potência. Porque eu acho assim, nós estamos terminando. Um ano de decepção. Eu acho que palavra do ano no meu dicionário. Ia resolver tudo? Desemprego, é só ajuste, cadê? Não aconteceu. Do outro lado, ia ganhar, não, decepção, decepção. Um ano de decepção, um ano também de frustração, de sofrimento no Brasil. Eu acho que a palavra que a gente tem que buscar trazer para o próximo período, espero para o próximo ano, é a palavra de esperança. Né? Como resgatar uma potência, né? Também recentemente te falava aqui antes da gente começar a gravar, na ocupação Vila Nova Palestina aqui em São Paulo, a gente fez uma exibição coletiva do Bacurau. Né? Foi incrível. E era, assim, juntou 500 pessoas, assim, no céu aberto, na área coletiva da ocupação. Foi o Cine B que faz essa exibição em comunidades. E as pessoas ficaram até o último momento, filme longo, uma sexta-noite. E quando começa a reação, para quem não assistiu Bacurau, o spoiler vai ser inevitável. Quando começa a reação da comunidade, né, as agressões que vinha sofrendo, houve uma identificação, uma catarse que parecia gol do Corinthians com o Palmeiras. Mas foi um negócio incrível, que eu acho assim, tem uma potência, tem um espírito de resistência. Quer dizer, o que você acha que está colocado para nós e como resgatar um caminho de esperança num momento como esse, tão doído? Eu escutaria essas palavras assim que surgem nos momentos de crise, a gente não sabe da onde, né? Que elas portam um fragmento assim de verdade para aquilo que parece assim fechado, né? E a palavra que apareceu foi essa ideia de que ninguém solta a mão de ninguém, né? Ou estamos todo mundo juntos, que me pareceu um diagnóstico do que aconteceu e vai na linha do que você está falando, né? De alguma forma a esquerda perdeu isso que lhe era a característica, né? Pode chamar de solidariedade, pode chamar de comunidade, pode chamar de processo grupal, coletivo, movimento, né? Quer dizer, essa ideia de que você, junto, é capaz de fazer frente àquilo que é muito, muito maior, muito mais forte do que você. Mas mesmo perdendo, você consegue, vamos dizer assim, superar ou resistir melhor aquele obstáculo, né? Quando a gente fala em esperança, eu faço uma divisão, uma retomando a ideia do Paulo Freire, né, do esperançar-se, né? Aquele que não tem que ver com a espera, né, mas com a expectativa, com o nível político. A gente tem que conseguir sonhar de novo, né? Não só se defender, garantir o que a gente está perdendo, mas sonhar, ir para cima, né? Isso às vezes se confunde com uma esperança que vem da espera, né? Que é uma espécie de suborno para o desejo, né? Que é uma atitude assim, o que você me dá para entrar no jogo? O que você me dá para eu ir nessa? O que você me oferece para eu continuar caminhando? Né? Essa posição é meio depressivizante, né? Porque ainda que se ofereça alguma coisa, o motor está fora, né? O motor está numa promessa, o motor está numa perspectiva, vamos dizer assim, que te expõe a um bonitão, um feioso chegar e falar, espere aqui, espere lá, né? E eu acho que a espera do Paulo Freire é mais interessante porque ela convidaria uma coisa mais assim, intransitiva, né? Dizer, porque ninguém vai te oferecer nada, você não precisa ter nada em vista para ter esperança. Você tem esperança porque é o seu desejo radical, né? Que não tem que ser feito, que estar junto, por exemplo, é suficiente. Não precisamos, vamos dizer assim, de uma aposta muito bem definida, que é para lá, às vezes de um líder maior que vai dizer, que vai criar esperança, né? Eu acho que a gente precisa, assim, superar esse primeiro estágio da esperança para ir para o segundo estágio da esperança, né? Da esperança desejo, né? Para fazer isso, precisamos atravessar o Natal e o Ano Novo. A gente falou pouco sobre o novo, né? O Ano Novo, que também estão lá nas festas. O que o tio faz no Ano Novo, né? Ele some, né? Ele se camufla na paisagem, né? A voz dele assim desaparece. Por quê? Porque o tio do churrasco não tem o que sonhar.
ele é um desprovido de sonhos. Ele só vamos dizer, só reage, ele só tenta convencer os outros que ele não está convencido. Então, mais ano novo e menos tipo churrasco. Muito bom, muito bom. Christian, meu caro, muito obrigado pela aula. Bom, que agradeço. Incrível, incrível. Obrigado a todo mundo que nos acompanhou aqui nesse nosso diálogo sobre como tentar convencer os tios bolsominions do churrasco, do Natal e aqueles que tentam evitar o Ano Novo, mas nós vamos seguir e o Ano Novo virá. Obrigado, gente. Um abraço a todo mundo que nos acompanhou e até o próximo Café com Bolos. Valeu, gente. Super obrigado. Tamo junto. Tamo junto.